Opa galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar fotossíntese. Porém, precisamos ainda estudar uma coisa chamada energia. O que será que é isso? Vamos lá? Bora! Presta atenção no texto. Apesar de ser usada em vários contextos diferentes, o uso científico da palavra energia tem um significado bem definido e preciso. Potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação. Qualquer coisa que esteja trabalhando, movendo outro objeto ou aquecendo, por exemplo, está gastando energia, ou seja, transferindo energia. Então, olha só, existem várias formas de energia, tá? Vou mostrar uma para vocês aqui agora que eu gravei aqui em casa, tá? Que é o ventilador, certo? E a lâmpada funcionando, tá ok? Dá uma olhadinha aí. Essa que eu acabei de mostrar é uma energia elétrica. Mas e a energia dos seres vivos? Como é que os seres vivos obtêm energia para poder viver? Né? Porque a gente também precisa, né? Não só nós, a formiga, o rato, o papagaio, a bactéria, todo mundo precisa de energia. Como que será que isso acontece? Vamos ver? Então vamos ver. Os seres vivos tiram a energia a partir da luz do sol, certo? Na sua grande maioria, a partir da luz do sol. Né? E quando a gente vê a cadeia alimentar, aquele cara que é o produtor de energia é o cara que vai fazer uma coisa chamada fotossíntese, que é isso que a gente vai estudar hoje. De boa? Vamos lá. Dando uma rodada por aqui pela rua hoje, né? Filmei algumas plantas aqui em casa também, né? Filmei algumas plantas e algumas ideias aí que você tá vendo, né? E a gente tá, sabe, ressaltando a ideia da folha, né? Qual a importância que a folha tem nesse vegetal? É uma importância gigantesca que ela tem. Mas esse vegetal também tem a raiz, né? Tem o caule e tem a folha. Né? A captação de CO2, gás carbônico, né? e luz é pela folha, e a gente já vai ver isso, mas a captação de água vem pela raiz, né? Lembrando a vocês que existem alguns seres que fazem fotossíntese que são unicelulares, aí a captação é direta, né? Através da membrana dele, mas vamos observar, mostrei algumas imagens para vocês aí, vocês vão observando, ok? Extraí uma folha de uma planta aqui da minha esposa, né? Coloquei ela aqui em cima da mesa e vou usar um microscópio que eu tenho aqui, que não é muito potente, mas vai dar para você ver algumas estruturas dessa folha, né? E não dá para a gente ver a célula muito bem, mas dá para ver o tecido mais perto para vocês poderem entender, ok? Então vamos tentar observar e fica atento na explicação para você poder ligar a ideia de como essa folha captura esse CO2 e essa luz. Vamos lá? Olha só que legal, já dei uma ampliada na imagem para vocês, é aquela folha que vocês viram agorinha, só que eu dei uma ampliada com o microscópio e você está vendo nela várias ranhuras, né? Essas ranhuras, na verdade, quando você olha para a folha, ela tem aqueles canaizinhos, aqueles são os canais que levam o material, né? Da raiz até a folha, propriamente dita, até o tecido da folha, e também tiram da folha e levam, distribuem para a árvore inteira. Legal que eu peguei isso daí, você está vendo pequenos pontinhos brancos e tal, muita coisa disso é sujeira da própria planta, né? Mas dá para você ver um tecido vegetal verde, né? Células verdes, todas as células são verdes. Por que as células são verdes? Porque elas estão cheias de clorofila, né? Se der tempo ainda esse ano, eu vou fazer um experimento com vocês lá, que é a extração de clorofila. Vocês vão ver como é que essa folha vai ficar quase que incolor, quando a gente consegue extrair a clorofila dela. Foi até legal também que quando coletei o material, vi uns insetozinhos ali se alimentando. Eu não tenho certeza ainda se eles são predadores de alguns fungos que estão lá, ou se eles fazem alimentação do próprio material da folha. Ou seja, essa folha está produzindo matéria orgânica, né? Ela está produzindo açúcar, ela está produzindo proteínas que vai alimentar. Ela, como diz, é um produtor de energia, né? Se ela é um produtor de energia. Mas o nosso caso aqui, ele é produtor de energia, mas a gente vai deixar a proteína, a gordura um pouquinho de lado. O que mais interessa pra gente agora é entender fotossíntese. Então eu vi o caule, vi a folha, cheguei muito pertinho da folha, né? Entrei nela, né? Entrei
basicamente no tecido dela, e agora a gente precisa isolar uma célula, e é isso que a gente vai ver já já. Vamos embora. Olha só que legal, a célula tá aí para você, tá? Eu peguei aquela folha, dei uma ampliada, né? E você tá vendo essa célula vegetal aí. Tem um monte de estrutura aí dentro dela, né, que são o núcleo, um monte de outras coisas, mas o que interessa, né, eu vou aproximar mais a imagem para vocês, tá, é o cloroplasto, que está lá dentro, né, tem vários cloroplastos, mas ali eu vou mostrar um só, eles estão em aberto, e dentro você vê algumas estruturazinhas chamadas tilacoides. Interessante, é porque é nesse que eles vão acontecer. Na última figura que tem aí, certo, eu mostro para vocês um esboço, um desenho de um cloroplasto com as suas duas membranas, ok? Bom, em resumo é isso que está no texto, tá? A fotossíntese é o processo pelo qual a planta e outros organismos, como algas, convertem a energia solar, aquela que eu mostrei para vocês, em energia química, ou seja, palpável, estava energia solar, agora ela está numa molécula, você consegue pegar, e utilizam para a produção de moléculas orgânicas, ou seja, vai produzir açúcar. A fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera, ou seja, a biosfera são todos os seres vivos, certo? São todos os seres vivos. Então, a principal via de entrada, certo? Da construção de energia, tá? É a fotossíntese. Existem algumas células que fazem quimiossíntese, mas não vem ao caso agora. A maioria esmagadora, né, é fotossíntese. Beleza? Bom, então, galera, agora, explicado a vocês mais ou menos a fonte, como isso funciona, eu vou partir para a parte mais técnica, né? Só avisando a vocês, não se preocupem, qualquer dificuldade a gente vai retomar esse conteúdo. Ok? Já está narrado, então eu não vou mais narrar esse evento, tá? Já tinha um vídeo narrado aqui, eu vou colocá-lo. Vamos lá? Vamos observar uma folha. Dessa folha nós vamos observar a célula, ou seja, as células que estão nessa folha, e vamos chegar a uma estrutura chamada cloroplasto, que tem uma membrana externa, tem uma membrana interna e tem um espaço chamado estroma. Nesse espaço chamado estroma, certo, tem pequenas estruturas chamadas tilacoides que estão empilhadas, né? E nelas vão chegar luz e duas moléculas de água. Essas duas moléculas de água mais a luz vão se misturar, onde ocorrerá fotólise, e os dois átomos de oxigênio de cada molécula vão se juntar e formar oxigênio gás, sobrando no tilacoide 4 átomos de hidrogênio. Esses 4 átomos de hidrogênio estarão ligados 2 a 2 e vão ligar-se a um carregador de energia chamado NADP, certo? E esse NADP vai se fixar a cada um dos 2 átomos de hidrogênio, formando NADPH2. Com a energia obtida nos 4 elétrons de hidrogênio, é capaz de se pegar um ADP, uma adenosina difosfato, mais um fosfato livre e juntar e fazer um ATP, que é um carregador de energia. Veja que são 4 átomos de hidrogênio para ligar esse terceiro fosfato aqui. Com esse terceiro fosfato ligado, a planta recebe CO2, aqui no caso dióxido de carbono, um carbono e 2 oxigênios, e vai acontecer uma quebra onde esse carbono e esse oxigênio vão se fracionar. Com isso, né, esse ATP deixa de ser ATP, perde o terceiro fosfato e volta a ser ADP. Os 4 hidrogênios que estão ali também vão estar marcados aqui embaixo na página para a gente poder fazer a leitura deste ciclo. Esta é só a primeira volta. Bom, continuando, lembrando a você que a fase do tilacoide é a fase clara, a fase fotoquímica, e a fase da extração do CO2 é a fase escura, a fase química. Vamos aqui ver as voltas, né,
desse ciclo. Bom, a gente tem aqui em cima uma fórmula, né? 6 vezes o CO2 mais 12 vezes o H2O, certo? Aqui vai ter a reação que vai gerar um C6H12O6, que na verdade é uma glicose, mais subprodutos, água e CO2. Vamos tentar observar para ver como é que isso funciona. Bom, na primeira volta, a gente obteve dois oxigênios que saíram da água, mais 4 hidrogênios que saíram da água, mais um carbono que veio do CO2. Então, vou rever aqui com vocês. Olha, na primeira volta, nós tivemos 2 oxigênios que saíram da água, 4 hidrogênios que saíram do H2O, um carbono que saiu do CO2 e mais 2 oxigênios que saíram do CO2. Tá? Isso foi só a primeira volta. Vamos lá. Na segunda volta, nós temos exatamente a mesma coisa, certo? 2 oxigênios, 4 hidrogênios, um carbono, 2 oxigênios. Na terceira volta, exatamente a mesma coisa. Na quarta, na quinta e na sexta volta, exatamente a mesma coisa. Bom, entraram 6 vezes o CO2, mais 12 vezes H2O, ou seja, entraram 6 vezes, porque o H2O entra de 2 em 2 moléculas. Vamos ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 oxigênios. Onde eles estão? Olha aqui. O2, 2 oxigênios, vezes 6, 12. Certo? Vamos lá. Um carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6. E eu tenho os 6 carbonos aqui, ó. Contei os carbonos que entraram em cada uma das voltas e esses 6 carbonos estão presos na molécula de glicose. Agora, 2 oxigênios, mais 2 oxigênios, mais 2 oxigênios, totalizando 6, e eles aparecem aqui em cima, né? Notem aqui em cima, certo? O que? Os 6 oxigênios presos à molécula de glicose. Aí, se tem os outros 6 presos aqui, né? Ó, esses outros 6 aqui estão presos aqui, ó. Ó, oxigênio, mas são 6 vezes, né? Eu tenho 6 oxigênios. Bom, agora vamos lá. 4 hidrogênios, mais 4 hidrogênios, mais 4 hidrogênios, são 12 hidrogênios, olha só, apareceram aqui na molécula de glicose. Aí, eu tenho mais 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 4, 3 vezes 4, 12, tem 2 hidrogênios aqui, certo? 2 hidrogênios aqui, vezes 6, certo? 6 vezes 2, 12. Beleza? E aí, eu tenho de 6 CO2 mais 12 H2O, lembrando, entrando um CO2 e 2 águas por vez, 2 moléculas de água por vez, eu vou obter glicose, a planta obtém glicose, e um subproduto, que é água e oxigênio gás. Tirando um pouco daquela ideia de que a planta faz fotossíntese para conseguir O2, oxigênio. Não. O oxigênio é um subproduto. Graças a ele, o planeta se desenvolveu desta maneira. Vamos ao próximo slide. Então, galera, agora a gente vai ver um resumão básico do que aconteceu. A gente tem aí C6H2O6, glicose, H2O, 6 vezes, água, 6 vezes O2, 6 vezes oxigênio, gás. Prestem bastante atenção, uma molécula de glicose, a obtenção de energia, como subproduto água e gás carbônico. Aí tem a divisão para vocês, aqui tem uma moléculazinha básica de glicose, onde eu tenho os pretinhos aqui, ó, são 6 carbonos,
Se você contar os oxigênios, você vai ver os vermelhinhos aqui ligados e os hidrogênios. Aí você pode me dizer, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, cadê o resto? Estão ligados por trás, né? Se essa molécula, se a gente conseguisse virar essa molécula, você iria observá-los aí, certo? E a gente tem a água, né, que está aqui ligada para vocês, ó, tá vendo? 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. E a gente tem O2, oxigênio gás, ou seja, o que está sendo liberado na natureza, ok? Acho que com isso vocês entendem, qualquer coisa me perguntem. Um abraço, bom estudo.